Oi, meu nome é Carolina, sou doula, psicóloga, musicoterapeuta, consultora em aleitamento, psicopedagoga e mãe, né? Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência do meu segundo parto. Então eu tenho dois meninos, né? O Daniel e o Breno. O Daniel hoje com 8 anos, o Breno com 6 anos. Então, há 6 anos atrás, eu estava com 34 para 35 semanas de gestação, já vinha aí de um parto normal, natural, humanizado. E eu comecei a sentir umas contrações e achei meio estranho, né? Porque é muito cedo, de 34 para 35 até os de treinamento. Eu falei, não, estranho, estava muito ritmada. Foi num domingo. E aí eu liguei pra médica que estava me acompanhando, a doutora Isilda. E ela pediu para me avaliar, então eu fui para a maternidade, ela me avaliou. E ela viu que realmente eu estava evoluindo o trabalho de parto muito cedo. Ela aconselhou eu fazer repouso absoluto para tentar segurar. Eu já estava com 2 centímetros de dilatação, né? E poderia ir aí para um parto prematuro de 34 semanas. E ela falou, vamos tentar segurar o máximo que a gente conseguir. E tudo bem, vamos segurar. Né? Eu tinha, né, já um bebê, porque o Daniel tinha 2 anos e 3 meses. Mas eu consegui fazer o repouso, eu fiquei certinha de repouso. Fui apenas para as avaliações, ela me avaliou, isso foi no domingo, então ela quis me avaliar de novo na segunda-feira. Depois ela me avaliou na quarta e na sexta. Na sexta-feira ela comentou, ela falou assim, olha, vai mais uma semana? Porque mais uma semana, 15 dias, porque você ainda tá com 2 centímetros, tá tudo bonitinho, fica lá, mantém o repouso. E nesse dia foi muito bonitinho, que eu levei para ela as músicas que eu queria ouvir no parto, assim como eu fiz com a do Daniel, e eu levei para ela escutar a música Anunciação, né, do Alceu Valença. E eu falei, nossa, olha só como essa música tem tudo a ver com parto. Olha que música, né? E me identifiquei muito com essa música. E a gente ouviu juntas, nós conversamos. Ah, então tá bom, então a gente se vê na próxima semana para mais uma avaliação. No domingo de manhã, eu fui fazer o leite do Daniel na cozinha e de repente eu senti a bolsa furar. Ela não estourou, né? Porque quando estoura, ela só furou. Então, assim, saía como se fosse xixi. E aí escapava. Devagarzinho. Mas a impressão que eu tive era que ele desceu. Desceu de uma vez. Que foi bem diferente do parto do Daniel. Porque o parto do Daniel, o trabalho de parto dele, foi bem gradativo. Que nem a gente estuda que o trabalho de parto ele acompanha, né, 1 centímetro. Claro que é sempre variável, nós não somos máquinas, né? O nosso organismo ele vai dilatando 1 centímetro por hora, então existe esse parâmetro. O Daniel foi bonitinho, redondinho. E do Breno, a impressão que eu tive, como eu já estava com 2 centímetros, que foi para 9. E era a sensação que eu tinha. E eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Né? Que, como se eu tivesse perdido o controle daquilo ali, tudo que estava acontecendo. Né? Eu não esperava que ia ser dessa forma. Aliás, a gente nunca sabe como que vai ser, como a gente vai entrar em trabalho de parto. Você vai estourar a bolsa, você vai começar pelas contrações, né? A gente nunca sabe. E aí eu levei o leite pro Daniel e passei pelo quarto e fui tomar banho. Meu marido, o que foi? O que foi? Eu falei assim, a bolsa furou, a bolsa furou, a bolsa furou. E entrei no banho e fui tomar banho. Eu não conseguia fechar o registro, porque era muito rápido. Eu fechava o registro, contração. Ia me secar a contração. E eu tentava fazer tudo o que eu tinha que fazer. Né? Desde fechar o registro, secar, trocar roupa, tudo nos intervalos, mas estava muito rápido. E aí eu já tinha feito café da manhã, eu
Chamei meu marido e falei assim, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso estar bem, eu preciso ter força para o trabalho de parto, que é diferente da cesárea, né? Por ser um parto cirúrgico, você não pode se alimentar, é necessário jejum. O parto normal, não, tem que comer, você tem que ficar forte, você tem que estar bem. E aí eu fui comer, e aí eu comia uma contração, e eu mordia um pão, era contração, e eu tomava café, era uma contração. E meu marido, liga pra médica já, porque esse menino vai nascer aqui. Eu, tá bom, vou ligar. E aí, do jeito que eu peguei o telefone, eu fui ligar pra ela, porque a minha prioridade ali naquele momento era comer. E ele, vamos ligar pra médica. Tudo bem. Peguei o telefone, liguei pra ela, doutora Isilda, olha, eu tô em trabalho de parto. E comecei a cantar a música pra ela do Alceu Valença, né? E eu falei assim, olha só, doutora Isilda, numa manhã de domingo que nem a gente ouviu. E aí comecei a cantar. Ela falou, você já tá cansada? Eu falei assim, já tô cansada. Ela, daqui meia hora você consegue chegar na maternidade? Eu falei, consigo. E eu morava no prédio, no 13º andar, então eram 13 andares para eu descer de elevador. E falei pro meu esposo, desce com Dani, me espera na porta do prédio, que no intervalo de uma contração e outra eu entro no elevador, que eu não quero ter contração dentro do elevador. Tudo bem. Ele desceu, ele deixou a porta aberta e eu fiquei esperando um intervalo. No intervalo eu desci, aí o porteiro já estava lá para me ajudar, ele abriu a porta, ele me ajudou a ir caminhando até o carro e uma contração atrás da outra, em intervalos muito rápidos. Ainda bem que era numa manhã de domingo, todos, né, santos, na hora do rush, muito trânsito, então a gente passou todos, né, até semáforo vermelho, eu lembro que ele passou, porque eu sentia muita contração e sem trânsito, foi bem rapidinho. A gente chegou lá, a médica não tinha chego ainda, então eu fiquei esperando um pouquinho e a plantonista, deixa eu te avaliar. Eu falei, não, tô esperando minha médica, não precisa, não, deixa eu te avaliar. Aí meu marido olhou com aquela cara, né, da razão e falou, deixa ela te avaliar. E quando ela me avaliou, eu estava com 10 centímetros de dilatação e o bebê estava nascendo. Aí a enfermeira, não, tá nascendo, vai nascer aqui no corredor, vamos, vamos, vamos. Vai na cadeira de rodas, eu não, vou andando. Gente, só um minutinho, eu já retorno. Peraí. Aí, depois eu retorno a ligação. E aí eu fui pra sala de parto. E da sala de pré-parto, na mesma sala que o Daniel nasceu, porque a enfermeira estava me levando para a sala de parto. Eu falei, não, 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 eu não tenho filho lá, não. Eu tenho filho aqui mesmo, nessa sala aqui de pré-parto. E sabe aquela almofada, aquelas almofadas triângulo, né? Meu marido usou ela para encostar. E aí eu falei, sabe aquela almofada que tem na sala 2? Eu sabia até o número da sala mesmo, porque eu já tinha acompanhado alguns partos como doula nessa maternidade. Eu falei, sabe aquela almofada da sala 2? Traz ela pra mim. E põe uns paninhos no chão, que eu tenho filho no chão. Ela, como assim? Como assim? A louca. Como assim? Eu nunca vi parto assim. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquila, é assim mesmo que eu tenho parto. Ah, é que eu tenho filho, não tem problema, meus partos são assim. Já tinha tido uns 10, né? E tudo bem. Aí ela foi muito carinhosa, muito querida. Ela pegou a almofada da sala 2, ela pegou os paninhos, ela pôs no chão e arrumou o meu ninho. E eu sentei do mesmo jeito que eu tinha tido o Daniel. Eu sentei no chão, encostei na almofada. E a médica, a doutora Isilda, ela chegou, ela falou assim, mas cadê o Felipe? Aí a enfermeira, tá lá fora com a outra criança. Mas como assim? Eles têm que entrar. Mas ele tá com a doutora. Doutora, ele tá com a criança. Não tem problema. Olha isso. Não tem problema. Pode deixar ele entrar. Ele já nasceu aqui nessa sala. E assim foi. Pode ir lá chamar ele. Ela foi. Chamou o meu esposo, Felipe. Ele entrou na sala junto com o Daniel, de 2 anos e 3 meses. Eu pedi para que ligasse a música e ela ligou a música.
Ele sentou atrás de mim, ele ficou comigo e ela falou: agora o seu circo já está armado, você pode deixar ele nascer. Gente, vocês não têm ideia. Parece que aquela voz, agora você já pode deixar ele nascer, foi como se ela tivesse liberado o caminho. Do jeito que eu respirei, eu fiz a força. E fluiu. Eu fiz uma única força e ele nasceu. Ou seja, eu entrei em trabalho de parto às 8 horas da manhã, mais ou menos. Ele nasceu às 9h30. Foi 1h30 desse intervalo de ir para a maternidade, de entrar na sala, ele nascer. E eu tive um parto muito lindo. Vocês vão ver pelas fotos a diferença entre um parto e outro. Um parto que eu estava cansada, primeiro filho, o trabalho de parto começou, né, aí umas 3 horas da manhã, ele foi nascer 1h30 da tarde. É completamente diferente. Uma cara de plena no trabalho de parto da Briana, como se nada tivesse acontecido. Eu fui na maternidade, ele nasceu. Foi lindo, foi emocionante pensar que o Daniel, ele assistiu o parto do irmão, analisar toda a experiência. Por mais que hoje ele não lembre, fica, né, registrado lá na memória. Né? E isso eu tenho certeza que faz a diferença na vida dele, na união deles, no carinho. As fotos que eu vou colocar também, que vocês vão ver. Ele olhando, né, pro bebezinho. E ele ficou, durante mesmo o trabalho de parto, como eu estive no chão, eu fiquei de um lado da maca e ele ficou no cantinho, do outro lado, brincando com a caixinha de música. Era uma caixinha de música que mudava as cores embaixo e ele ficou lá brincando com essa caixinha. E foi muito legal, foi muito legal. Foi intenso, né, essa emoção toda e de repente um trabalho de parto. Ele nasceu de 35 semanas. Eu tenho dentro de mim que existe até uma possibilidade de uma contagem errada. Por conta de que quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu colocava a mão na minha barriga, eu tinha certeza que eu estava grávida. Mas 2 exames de sangue deram negativo, né? Os de farmácia davam negativo e 2 de sangue deram negativo. Então, no meu terceiro de sangue, deu positivo. Então, nessas semanas aí, então, que eu tinha certeza que eu estava grávida, eu sentia no meu corpo a gravidez, mas que os exames comprovavam o contrário. E depois, no finalzinho, ele nasceu de 35. Então, assim, eu tenho lá dentro do meu coração, mas a gente... Será que o coração de mãe engana ou não? A gente não sabe, né? Os exames aponta aí que ele é prematuro por um dia, mas que ele nasceu extremamente saudável, uma graça. Foram 2 partos lindos, 2 bebês lindos, né? A mãe não pode falar muito, né? Mas a mãe é apaixonada pelos filhos e eu sou pelos meus. E indico vocês para o parto normal. Inclusive, assim, para vocês verem a diferença entre um parto e outro, né? Se vocês assistirem um outro vídeo que eu fiz sobre o parto do Dani, que assim, o parto do Daniel, a experiência, né, do primeiro filho, um parto mais longo, a experiência do parto do Breno, segundo filho, um parto mais rápido, mais ágil, mais tranquilo. Então, os partos, eles são óbvios, né, que são diferentes, são em momentos diferentes, mas o quanto um parto, o segundo parto, ele é muito mais rápido, mais tranquilo, até mesmo porque o seu corpo já tem a memória de que ele sabe parir, de que ele consegue parir, de que você pode, que você é empoderada, que você sabe parir. Então, escutem esse vídeo, guardem essa mensagem de carinho, amor e de intensidade, tá? Que se vocês passarem pelo parto, pelo primeiro, pode ser que seja tranquilo, né? Muito mais do que o meu foi no primeiro. Claro,
cada organismo é um, mas que para mim o primeiro parto foi um parto mais intenso, mais longo, e o segundo foi muito rápido, muito rápido. O nosso corpo, ele sabe parir, a gente consegue, nós somos fortes. Tá joia? Fica aí a minha mensagem, o meu relato de parto, do parto do Breno. E vou postar fotos para vocês verem um pouquinho como foi. Beijo!